Começando então com as atividades da apostila, vamos lá resolver. A tabela abaixo apresenta o resultado de alguns times de futebol ao final do campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final, tá? Então, vamos lá, vocês acompanhem aí com a apostila de vocês, tá, pessoal? Clube São Paulo. Ele marcou 46 gols e sofreu 34. Ele ficou com saldo de 12 gols. Botafogo. Ele fez 38 gols e sofreu 46. Ou seja, ele perdeu 8 gols, né? E assim por diante. Vamos ver o que o exercício está pedindo aqui. Então, analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Como assim ordem crescente, pessoal? Do menor para o maior, né? Então, vamos lá. Qual que fez, que perdeu mais gols aí? Qual desses times aí sofreu mais gols, né? No caso, qual é o time? No caso, vai ser, analisando a tabela aí, vai ser o Paraná, né? Que ele perdeu mais gols. Então, Paraná, que ele sofreu 39 gols, ele perdeu feio, né? Depois do Paraná, qual que foi? Chapecoense, né? Ele sofreu quantos gols? Perdeu de quanto? 16 gols. Depois, quem foi? Botafogo, que teve um saldo de 8 gols negativos, né? Depois, Corinthians. Por isso que eu sou São Paulo. Olha lá, ele ficou com um gol negativo. Depois o São Paulo. Olha lá, ele venceu por 12 gols. Depois o Atlético. O Atlético venceu por 17 gols, né? E, por último, o Palmeiras, que ele venceu com 38 gols, certo? Considere o saldo de gols dos times Botafogo, vamos ver, aqui ó, Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira. Por que foi, pessoal? Porque, por exemplo, o Botafogo, ele marcou 38 gols, mas sofreu 45. Logo, né, então, ficou 38 menos 45, ele ficou menos 8. Ó, ele fez 38 gols, só que ele perdeu 45, né? Ele levou 45. Então, na verdade, ele foi devedor em 8. O Paraná marcou 18 e sofreu 57, tá? Ó, então os 18 que ele fez, menos os 57 que ele levou, ele perdeu 39. O Chapecoense marcou 34 e sofreu 50. Logo, ele perdeu de quanto? 16 gols, né? Então, menos 16. E por fim, o Corinthians marcou 34 gols, mas sofreu 35. Logo, ele perdeu de 1, né? O próximo exercício aí, 2.2. Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo, que representa as temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Por exemplo, o Canadá, a cidade de Toronto, né? No Canadá. No verão, a temperatura chega a 26 graus Celsius. Já no inverno, ela cai para menos 10 graus Celsius, ou seja, cai muito, é muito frio lá em Toronto, né? Qual que é, analisando aí, qual que cai mais, qual que é a temperatura mais fria? A cidade que tem mais frio é Toronto mesmo, né? E a cidade mais calorenta, no caso,
Campos do Jordão, no Brasil, né? Então, vamos ver o que ele tá pedindo aí, pessoal. Ah, quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? Verão é essa coluna aqui, ó. Qual que é a maior temperatura? É Tóquio, né? 30 graus. E a menor, qual que é? Maior temperatura, né? E a menor, pessoal, qual que é a temperatura? É Campos do Jordão, né? Com 16,8. 16,8 graus Celsius, né? A menor temperatura. Foi só isso que ele perguntou? Qual a menor? Quais são as temperaturas, né? Quais as cidades e quais são as temperaturas, né? B. Observe na reta abaixo a representação das temperaturas médias no Canadá. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Vamos ver? Canadá, então, a temperatura mais quente é 25 graus Celsius, né? Aqui, ó. E a mais baixa é menos 10 graus Celsius. Qual que é a variação? Pessoal, vai ser uma continha de menos, ou seja, 25 menos 10 aqui, ó. Opa, como que eu faço isso, hein, gente? Vocês não aprenderam regrinha de sinal ainda, mas eu vou explicar meio por cima para você resolver esse exercício e depois a gente vai trabalhar bastante isso aqui, tá? Gente, menos com menos é mais. Então, vai ficar 25 mais 10. A variação vai ser 35, tá? Nós vamos trabalhar bastante isso aí, tá, pessoal? Não se preocupa, tá bom? 2.3. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, que é exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Nós pegamos a temperatura final, né? Aqui, ó. E menos a inicial, tá? Calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 graus Celsius e no inverno de 9,6 graus Celsius. Explique como você realizou a operação aritmética. O que você vai fazer então? Ó, 16,8 graus Celsius menos 9,6 graus Celsius, que vai dar 16,8 menos 9,6 vai dar quanto? 7,2 graus Celsius. Explique como que você realizou a operação aritmética. Você vai colocar assim, ó, o cálculo foi feito subtraindo, olha lá, subtraindo a temperatura inicial da temperatura final. Certo? É uma continha de subtração, certo? Depois, no próximo vídeo, a gente continua, tá?